Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre tudo aquilo que foi lido e assistido no mês de setembro de 2021 e sem mais delongas, vamos começar logo porque tem bastante coisa para mostrar aqui para vocês. Terminei alguns livros que já me acompanhavam há certo tempo, então tem bastante coisa aqui, não fiquem surpresos com o volume, ok? Ou tentem não ficar surpresos. Então, primeira coisa que eu acredito que eu terminei de ler no mês passado foi Cada Um Morre por Si, do Hans Fallada. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações, mas resumindo rapidinho, aqui a gente tem uma história ambientada em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial e os protagonistas dessa história são um casal chamado Otto e Anna Quangel, que passa a fazer resistência ao nazismo após a morte do filho deles na guerra. Ele era um jovem, vai para o fronte, morre lá e a partir disso esse casal decide que vai escrever cartões com mensagens contra o nazismo e espalhá-las por Berlim. A gente acompanha a trajetória desse casal desde então aqui nesse livro e acompanhamos outros personagens também, porque apesar de a Ana e o Otto serem os protagonistas do livro, a gente tem diversas subtramas aqui. Livro maravilhoso, adorei. Se você ficou curioso, só dá uma olhada aqui no link do box de informações. Aí a segunda coisa, acredito eu, que eu terminei de ler no mês passado foi Meninas, da Lyudmila Ulitskaya. Ai, meu Deus do céu, como eu gostei disso aqui. Eu já esperava gostar desse livro, antes mesmo dele ser lançado, porque eu já tinha ouvido falar que o tradutor estava traduzindo o livro aqui para o Brasil. O tradutor é o Irineu Franco Perpétuo, e eu ouvi num podcast com ele que ele estava traduzindo o livro. Vou deixar o link pro podcast aqui embaixo. Aliás, vale a pena. Irineu sempre vale a pena, é maravilhoso. Além de se aprender pra caramba, sem ainda rir, porque o Irineu é muito engraçado. Mas então, nesse podcast ele fala que estava traduzindo o livro, e ele também fala sobre esse livro num livro dele chamado Como Ler os Russos, que já tem resenha aqui no canal também. Livro maravilhoso, aliás. Link também no box de informações. E aí já estava com as expectativas altíssimas, mas este livro conseguiu me surpreender ainda. Gostei muito e espero que seja só o começo das mulheres na coleção Leste da Editora 34. Este aqui é o primeiro livro de uma mulher publicado na coleção Leste. E que venha mais de Lyudmila Ulitskaya, porque fiquei muito curiosa para ler mais da obra dela. Aí, para nossa leitura conjunta dos contos de Tolstói, terminamos no mês passado o primeiro volume dos contos, que eu sou suspeitíssima para falar, porque eu acho isso aqui muito maravilhoso. Fiquei feliz que muitos de vocês gostaram também. A gente fez uma live já sobre esse volume e foi bem legal, adorei mesmo. Aliás, vocês me perguntaram se vai ter resenha sobre os contos do Tolstói e tô pensando em fazer. Não tinha pensado a princípio, mas acho que vou fazer sim. Sempre bom espalhar a palavra de Tolstói, né? Então acho que vou fazer sim. E também lemos um pouquinho do segundo volume. Eu tinha falado lá no cronograma da leitura conjunta, no vídeo de apresentação, que a gente não ia ler esse volume inteiro, porque tem algumas histórias aqui que são mais fábulas, curtinhas, não dá muito pano pra manga. Então, deste segundo volume, a gente leu só os contos populares, dos quais eu gosto bastante, mas não são meus favoritos. Os meus contos favoritos estão aqui no primeiro volume e também no terceiro. Tem alguns que eu gosto bastante. Em breve, aliás, a gente começa a conversar sobre o terceiro volume aqui no canal. Aí, que mais de livro? Temos Alberto Mangel em dose dupla. Li este livro aqui, que foi um presente da queridíssima Lúcia. Lúcia, um beijo. E Mangel nunca erra, né? Mangel, cada vez mais certeza que é que nem Turgenev, nunca erra mesmo. É impressionante como eu gosto de absolutamente tudo que eu leio dele e também das coisas que são de curadoria dele. Já já a gente fala sobre isso. Mas então, o nome deste livro aqui é Notas para a Definição de um Leitor Ideal, e aqui a gente tem vários textinhos, ensaios do Mangel, falando sobre aquilo que a gente mais ama, né? Livros, leitura, maravilhoso. E o que eu gosto muito do Mangel é que ele vai além do livro como se fosse um refúgio para nós, sabe? Ele pega o livro e relaciona com muitos temas que são importantes para a sociedade, com temas muito atuais também. Maravilhoso. Muito em breve a gente conversa sobre este livro aqui no canal. E se você não conhece Alberto Mangel, por favor, conheça. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre um livro dele chamado Encaixotando Minha Biblioteca. Deixarei o link aqui no box de informações. E lá eu falo um pouquinho mais sobre quem é Alberto Mangel e por que você deveria conhecê-lo. Aí falei que não gostava somente do que o Mangel escreve, mas também dele como curador. E aqui a gente tem o melhor exemplo de curadoria dele, acredito eu, que é esta coletânea aqui, Contos de Horror do século XIX. E na verdade eu dei uma roubadinha, porque eu terminei neste
mês, outubro, mas eu li literalmente só um conto neste mês. Todos os outros foram lidos no mês passado, então achei que seria justo colocar nas leituras concluídas em setembro. E o que é essa coletânea? Foi praticamente uma releitura, porque eu já tinha lido praticamente todos os contos daqui, eu acho que só faltava ler 3, algo assim, incluindo o famoso A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso. Sim, é o mesmo livro, não é continuação um do outro, tá? Já ouvi histórias engraçadas de algumas pessoas que compraram os dois achando que era continuação um do outro, então fiquem espertos aí, mas li finalmente. E sobre as minhas impressões, vocês saberão quando o vídeo sair aqui no canal, que, se eu não me engano, vai ao ar neste domingo já. Tenho que checar no meu cronograma do canal, mas quase certeza que é isso mesmo. Editores, por favor, coloquem aqui na tela. Editores, no caso, eu mesma, tá? Não tenho editor coisa nenhuma. Enfim, muito em breve conversaremos sobre esta coletânea aqui no canal, mas já adianto que esta aqui talvez seja a minha coletânea de contos favorita. Em breve a gente conversa melhor sobre ela. E agora vamos para os mangás. Eu resolvi que eu vou voltar a falar de quadrinhos nesses vídeos, porque eu ia fazer vídeo à parte, só que eu acho que fica muito sem graça vídeo à parte, porque senão vai sair, sei lá, uma vez a cada 4 meses, porque geralmente mangá tem vários volumes, às vezes quadrinhos também. Então achei melhor colocar aqui mesmo, que aí vocês conseguem ficar a par do que eu tô lendo e do que vai aparecer em breve no canal. Tipo isto aqui. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Este aqui é Monster, do Naoki Urasawa. Eu tinha começado a ler no ano passado, que começou... Foi no ano passado? Acho que foi, que começou a sair Monster aqui no Brasil, essa reedição, edição Kanzenban, bonitona. Nossa, é muito lindo isso aqui, gente, meu Deus do céu. E no início eu tava acompanhando certinho, conforme saía eu ia lendo direitinho, e eu fui assim até o 4º volume, são 9, e aí... São 9, eu mostrei 5, né? São 9. Enfim, aí tava lendo certinho, só que chegou no volume 4 eu fiquei, não, gente, não dá. Eu preciso ter o próximo volume aqui, não tava dando isso de comprar, ler e ficar esperando o próximo, sabe? Aí, enfim, no 4 eu parei de ler com muita sofrência, esperei lançar tudo e aí dei início à leitura e eu terminei assim. Reli os 4 primeiros volumes em agosto e no mês passado eu li os outros 5, devorei. Meu Deus, isso aqui é muito maravilhoso. Em breve também, aliás, não sei se tão em breve assim, porque o vídeo tá dando um trabalho, já comecei a fazer o roteirinho, mas vai dar trabalho, vai ficar enorme, aquela coisa. Mas ainda neste ano o vídeo sai aqui no canal, prometo. E o que que a gente tem em Monster, afinal? Em Monster a gente acompanha a história de um médico japonês que mora na Alemanha, chamado Kenzo Tema. E o Tema é um cirurgião, no início do mangá, muito jovem, muito prestigiado, tá ascendendo bastante na carreira, só que ele se incomoda com alguns casos de corrupção que há no hospital. O que que acontece? O Tema é o melhor neurocirurgião ali daquele hospital, requisitado para fazer as cirurgias mais importantes. E aí tem um dia que ele vai operar um trabalhador, uma pessoa muito humilde, e aí tá lá indo operar, tudo dando certo. Só que quando ele tá quase dando início à operação desse trabalhador, chega um cantor de ópera. E aí o diretor do hospital pede para que o Tema abandone aquela cirurgia e vá cuidar do tenor. Afinal de contas, se acontecesse alguma coisa com o tenor, aquilo ia manchar a imagem do hospital, porque o tenor tinha exposição pública, etc. E é isso que o Tema faz, ele vai operar o tenor, salva a vida do tenor, mas aquele trabalhador que ele deveria ter operado vem a falecer. E quando ele sabe da cirurgia, sabe um pouco de quem fez a cirurgia, etc., ele percebe que se ele tivesse feito, ele teria conseguido salvar aquele homem. Então aquilo já fica meio assim na consciência dele. Aí, um tempo depois, acontece a mesma coisa. Vem um menininho com uma bala na cabeça. A história é bastante trágica. Os pais do menino morreram. Ele tem uma irmã que está em estado de choque, vai para o hospital também. Mas enfim, esse menino está correndo risco de vida. E aí o Tema vai salvar o menino. Começa a fazer a cirurgia dele. Aí acontece aquilo de novo. Vem, dessa vez, o prefeito da cidade, que teve um AVC, se eu não me engano, e aí o Tema é, de novo, convocado a abandonar a cirurgia do menino e salvar o prefeito. Só que dessa vez ele se recusa. Ele fala, não, eu estou começando a cirurgia desse menino, vou fazer a cirurgia dele, e outra pessoa cuida do caso do prefeito. Só que o prefeito falece. O menino sobrevive e... na resenha a gente conversa um pouco mais sobre o que acontece, mas esse menino vai dar um trabalhão pro Tema. Esse mangá aqui é barra pesada, mas maravilhoso. Tão maravilhoso que
Quem me acompanha há mais tempo, talvez já deve ter me ouvido falar que Fullmetal Alchemist é o meu mangá favorito da vida e Monster tá coladinho. Ainda não sei se passou, vamos ver se até a resenha sair eu descubro. E falando em Fullmetal Alchemist, comecei a reler Fullmetal Alchemist. No início do ano eu tinha feito uma enquete lá no Instagram se vocês queriam ver Fullmetal Alchemist ou Death Note primeiro aqui no canal, e vocês escolheram Fullmetal Alchemist, então cá estamos, finalmente começando a cumprir a promessa. Comecei a reler e, ai, que saudade dessa história. Eu gosto tanto disso aqui. Resumindo, bem resumida a história de Fullmetal Alchemist, a gente tem dois menininhos, o Edward e o Alphonse Elric, e eles vivem num lugar bem remoto, um vilarejo pequenininho. Com a mãe deles, eles têm um pai, mas esse pai é bastante ausente, vai lá às vezes, vai embora depois de pouco tempo. Eles não convivem muito com a figura desse pai, são até meio ressentidos em relação a ele, porque eles não sabem muito do pai e a mãe deles vem a falecer. E eles, obviamente, ficam muito tristes, porque agora eles estão basicamente ao relento, tem uma vizinha ali que cuidaria deles direitinho, mas eles sofrem muito com a perda da mãe, e esses meninos estudavam alquimia desde pequenininhos, porque o pai deles tinha um escritório em casa, e nesse escritório tinha vários livros de alquimia. Então eles estudam e sabem que talvez há um jeito de trazer a mãe de volta à vida, só que esse é um grande tabu da alquimia. Eles tentam realizar essa operação de transmutação humana, dá errado e eles têm que pagar um alto preço por isso. Este aqui, loirinho, é o Edward, e este aqui, que está nessa armadura, é o Alphonse, porque nesse processo que eles têm que pagar um alto preço, o preço é o Alphonse simplesmente perde o corpo dele, e o Edward perde parte do corpo dele, perde o braço e a perna, mas em razão do seu sacrifício ele consegue pelo menos fixar a alma do Alphonse nessa armadura aqui. E aí tem um instrumento chamado Pedra Filosofal, e pelos estudos deles, eles descobrem que talvez com a Pedra Filosofal eles consigam recuperar o corpo deles, então eles vão em busca dessa Pedra Filosofal, e é basicamente essa jornada que a gente acompanha aqui, só que muita coisa acontece no meio disso, e talvez falando assim possa parecer um mangá um pouco bobinho, mas juro, não é. Isso aqui é fenomenal. Se você ficou interessado, mas não tá achando todos os volumes aí, apesar de que eu acho que a JBC tá relançando, então, se eu não me engano, deve estar fácil de encontrar por aí. Mas, em qualquer caso, na Netflix tem um anime, adaptação, chamada Fullmetal Alchemist Brotherhood. Prestem atenção no Brotherhood, porque tem o Fullmetal Alchemist, aquele ali a gente pode fingir que não existiu, mas Fullmetal Alchemist Brotherhood é muito fiel ao mangá e maravilhoso. E temos outro mangá que eu tô dando continuidade, que é Ataque dos Titãs. Já tinha começado a ler, mas foi aquele esquema de novo. Tinha começado a ler, viajei, aí voltei e não dei continuidade. Não sei porquê. Gente, mangá tem que ser assim. Mangá e quadrinho, eu já percebi isso, que eu tenho que ter o negócio do lado. Tô lendo um volume, o próximo tem que estar do lado, senão às vezes eu me perco. Não dou continuidade, mesmo estando gostando. Isso aconteceu com a Akira também, morro de arrependimento, mas a Akira eu quero começar desde o início, porque acho que precisa desse fluxo um atrás do outro, sabe? Enfim, voltando para Ataque dos Titãs, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma distopia bastante peculiar, porque é uma sociedade na qual existem figuras chamadas titãs. Esses titãs são figuras humanoides gigantescas, se eu não me engano, de classe mais baixa, tem de 8 a 10 metros, algo assim. E esses titãs se alimentam de seres humanos. A humanidade, então, a fim de se proteger, ergue muralhas altíssimas e vivem ali limitados por essas muralhas. Só que muitas vezes alguns titãs que são mais fortes, altos, conseguem invadir essas muralhas, destroem, só que são várias muralhas concêntricas. Então eles vão destruindo as externas e a população tem que recuar cada vez mais. Só que é uma situação horrorosa, porque fica cada vez mais gente num espaço muito menor, com menos recursos, mas tem uma tropa do exército da humanidade, chamada Tropa de Reconhecimento, cuja missão é tentar exterminar alguns titãs e, principalmente, retomar a área de muralhas que foram destruídas por eles. Então, fechar os buracos das muralhas para que a humanidade possa ter acesso a mais recursos, mais qualidade de vida, mais espaço mesmo. E é, em boa parte, essa tropa de reconhecimento que a gente acompanha aqui. Só que
putz, é outro que talvez possa parecer um pouco bobinho, assim, falando pra quem não gosta de mangá, mas isso aqui é sensacional. Tem uma trama política muito boa por trás, maravilhoso. Eu sei que este aqui tá difícil de achar os volumes, porque já foi lançado há um certo tempo, e a Panini não tá reimprimindo, é da Panini, né? É da Panini, eles não estão reimprimindo. Mas tem um anime, tá no Crunchyroll, se eu não me engano, que é tipo a Netflix dos animes. E pelo menos por enquanto eu tô achando o anime bem fiel ao mangá. Eles mudam às vezes a ordem de alguns acontecimentos, mas não interferem em nada no resultado final. Pelo menos até agora eu estou no volume 12. Neste mês, aliás, no mês passado, em setembro, eu li do volume 7 ao 12 e darei continuidade aí até chegar no ponto que começa a temporada atual, a última temporada. Bom, de leituras foi isso. Agora eu vou pegar o meu celular aqui. Ai, meu Deus, devia ter deixado aqui do lado. Mas vou pegar meu celular pra gente conversar sobre as séries e filmes e documentários assistidos. Já volto. Estou de volta. E eu não sei porque que eu disse já volto e estou de volta. Porque vocês nem esperam eu voltar, né? Eu vou cortar isso da edição, não vou deixar vocês esperando. Mas vamos lá, então. Sobre séries. Começamos a assistir a adaptação de Fundação. Fundação, caso você não saiba, é uma trilogia de autoria do Isaac Asimov. Estão aqui os livros, esses 3 aqui. Eu já li o primeiro volume. Confesso que não achei tudo isso. Eu li porque o Andrei pediu, porque ele adora. Não achei tudo isso, mas eu pretendo dar uma segunda chance, tá? Mas aí ele perguntou se a gente podia, pelo menos, assistir a série. Disse que sim. E a gente viu os 2 primeiros episódios e, olha, pela minha cara já dá pra ter uma ideia do que eu vou falar, né? Mas, olha, do primeiro episódio eu gostei. Eu fiquei positivamente surpresa. Aliás, achei bem legal mesmo. Mas no segundo episódio a coisa desandou de um jeito que, olha, eu não esperava, pelo menos depois do primeiro episódio. Teve um ponto específico ali da história de alguns personagens que ficou extremamente corrido, não achei que aquilo foi bem desenvolvido. Achei o segundo episódio bem confuso, excessivamente longo para a quantidade de coisas que realmente acontecem ali, e aí o fim do episódio também é super acelerado. Enfim, não gostei do segundo episódio, não. Vou dar continuidade, porque, né, vamos lá, as coisas que fazemos por amor, não é? Mas não tô muito empolgada, não. Não é nem porque não tá tão parecido com o livro, porque eu não tenho problema com isso, sabe? Se você quiser fazer uma adaptação que não seja tão fiel à obra original, ok, mas faça um negócio direito. O que não me parece ser o caso. A série tá na Apple TV e, fora o enredo, o resto tá ótimo. Eu gostei da trilha sonora, o figurino tá bom, o elenco também tá bem legal, os efeitos especiais excelentes, mas o que sustenta mesmo é o enredo, né? Isso aí não tá rolando muito, não. Aí também terminamos a sexta? Eu acho que é a sexta, deixa eu conferir aqui. Não, é a sétima. Sétima temporada de Brooklyn Nine-Nine. Nossa, essa série era uma série que eu tinha muito preconceito, porque é meio estilo sitcom, e eu não sou muito fã de sitcom. Não gosto de Friends, não gosto de How I Met Your Mother. Acho que é sitcom também, né? Ou é aquela outra, The Big Bang Theory. Também deve ser sitcom, né? Enfim, não gosto muito dessas séries, não. Estou pronta aqui para o cancelamento por não gostar de Friends. Aliás, não é que eu não gosto, é porque eu acho que o pessoal fala tanto e eu acho bem okzinho, sabe? Enfim, tinha preconceito com essa série por causa disso, mas algum dia o Andrei, não sei porquê também, colocou um episódio aí na Netflix pra gente ver e eu adorei. Rio demais vendo a série. É um humor bem idiota, mas eu adoro. E nessa série a gente basicamente acompanha um grupo de pessoas que trabalha em uma delegacia chamada Brooklyn Nine-Nine. E é bem legal porque os personagens são bastante diferentes entre si, a gente vê os conflitos, as interações entre eles. Ai, eu adoro. É pra você que gosta de um humor bem levinho, bem idiota às vezes. E vale dar uma chance, porque os episódios têm tipo 20 minutos, 18 a 20 minutos no máximo, são bem curtinhos mesmo. Então é aquela série legal pra ver enquanto você almoça, sabe? A gente faz muito isso e eu adorei essa última temporada, essa penúltima na verdade, né? Porque a gente tem a 8ª e aí a série acaba de vez. Já estou de coração partido, porque gosto muito da série. Então fica a dica aí, se você tem preconceito com a série, talvez valha a pena dar uma chance. De séries, foi isso. Agora vamos para filmes e documentários, começando pelos filmes. Eu já comentei aqui que faz um tempinho que a gente tá tentando ver um filme por fim de semana, de modo que a gente assista pelo menos 4 filmes por mês. E neste mês conseguimos. Neste mês não, no mês passado, em setembro, conseguimos. Assistimos a 4 filmes. Amei
todos, a gente tá tentando preencher as nossas lacunas em filmes mais antigos, filmes clássicos. Então foi basicamente isso que a gente assistiu no mês passado e tudo foi no Telecine, tá? Aliás, Telecine, que streaming maravilhoso. Eu tinha comentado aqui com vocês que eu tô com a impressão de que todos os filmes bons que tem Netflix, Amazon Prime, HBO, que mais que eu assino, Disney, eu já vi. Mas aí vocês me deram a dica do Telecine e eu amei. Nossa, tô adorando. O catálogo de filmes lá é sensacional. Enfim, vamos lá. Assistimos a um filme chamado The Apartment. Eu não sei como tá a tradução disso aqui. Só um minuto, eu vou pesquisar aqui. A tradução ficou Se Meu Apartamento Falasse. Ignoremos essa tradução horrorosa e vamos pro filme. Então, o que a gente tem no filme? Primeira coisa, eu adorei. Amei mesmo. Foi um dos preferidos que eu vi neste mês. Olha que a gente só viu filme bom. Qual que é o enredo? Tem um homem chamado Jack e ele trabalha numa companhia imobiliária. Só que ele se utiliza de um meio bastante curioso e sujo, digamos, para conseguir subir na carreira dele. Ele tem um apartamento que tem uma localização muito boa, ele é solteiro, o apartamento é todo bonitinho, enfim. E aí, certa vez, ele cede esse apartamento para um encontro amoroso de um colega de trabalho. Só que essa história se espalha, o homem que pegou emprestado o apartamento que alugou, ele cobra uma quantia por isso, dá essa dica para um outro pessoal que trabalha com eles e que também tem amantes, vejam só que coisa maravilhosa, né? E aí tem essa rede de homens que ficam se revezando para utilizar o apartamento do Jack para levar suas amantes. Só que tem uma hora que o chefão mor do Jack descobre e o Jack acha que vai levar uma dura, mas na verdade o chefão tem interesse em utilizar os serviços do Jack também, levar a amante dele para o apartamento dele. E aí tá tudo bem até que ele fica sabendo quem é a amante que ele pretende levar. Filme maravilhoso, recomendo muito, muito, muito fortemente que vocês assistam mesmo. E aí em seguida vem outro filme que eu recomendo muito que vocês assistam, porque, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, como que eu não tinha assistido isso ainda? Chama Thelma and Louise. E qual que é a história do filme? O filme é protagonizado pela Thelma e pela Louise, que são duas amigas que estão planejando uma viagem juntas. Só que a Thelma vive num relacionamento bastante complicado, ela é casada, só que o marido dela é bem esquisitão, parece um homem horroroso com ela. Ela tem que pedir permissão para ele, para que ela possa viajar. Só que ela já sabe que não vai conseguir, então fica meio assim. E a Louise é solteira. Na verdade, ela tem um relacionamento, mas não é uma coisa tão séria assim, não é casada, por exemplo, como a Thelma. E aí ela fica fazendo pressão pra Thelma ir logo viajar com ela. Acaba que a Thelma resolve jogar tudo pro alto, nem fala pro marido que vai, só deixa lá a comida dele pronta e vai embora. Ia ser um período bem curto a viagem. E aí elas estão lá super animadas, é bem divertido ver essa parte, aliás. Só que elas param numa espécie de bar que fica próximo a um posto de gasolina. Aí elas começam a dançar lá, bebem também, enfim, ficam se divertindo. Até que um homem começa a dar bastante em cima da Thelma, é um homem bem desagradável. A Thelma também se mostra interessada por ele, mas ela queria ficar mais ali no joguinho, não queria levar aquilo tão a sério, pelo menos é isso que fica parecendo. Só que aí as coisas vão escalando para um nível que acaba que a Thelma e a Louise cometem um crime e elas começam a fugir disso. Só que esse crime desencadeia outros crimes e aí elas passam a ter que fugir. Não podem mais voltar para casa, porque logo a suspeita do primeiro crime recai sobre elas e aí eles vão acompanhando também os outros passos delas. São acusadas desses outros diversos crimes e para esses crimes há provas. Então, elas sabem que o melhor a fazer é fugir. Então, elas querem atravessar a fronteira para o México, estão tentando fazer isso de carro, mas tem uma perseguição também ali por trás e tem muita coisa que acontece durante essa fuga delas. Nossa, o filme é uma delícia. Tem mais de 2 horas, se eu não me engano, mas passa assim. E o final é maravilhoso. Virou um dos meus finais favoritos da história. Aí vamos pro próximo filme, que foi It's a Wonderful Life. Como será que ficou a tradução disso? Ai, tô com medo de olhar até, mas vamos lá. Isso faz até que mais sentido. A felicidade não se compra. Na verdade, o do apartamento, se meu apartamento falasse, faz sentido, só que eu acho que coloca o foco num aspecto do filme que nem é o principal, na minha opinião. Mas vamos lá, sobre o enredo do filme. O protagonista desse filme é um homem chamado George Bailey, e o Bailey
foi sempre uma pessoa que viveu mais pelos outros do que por si mesmo. Ele estava sempre visando o benefício do próximo, abriu mão de muitos dos seus sonhos para atender às expectativas dos outros, para fazer os outros felizes. E aí, até que as coisas estão andando na vida dele, só que já muito jovem, ele é colocado em uma posição de fazer frente a um magnata ali da cidade. O George acaba atrapalhando os planos desse magnata, etc. Só que tem um momento no qual esse magnata consegue realmente ferrar com a vida do George. E isso traz consequências tão graves para a vida do George que ele pensa em uma noite de Natal em se suicidar. Ele tá na ponte já para se jogar em um rio. Só que tem tanta gente percebendo como ele tá, preocupado com ele, e aí tanta gente orando por ele, que um anjo aparece na Terra para salvar o Bailey, para impedir que ele se suicide. Aí ele mostra algumas coisas de perspectivas diferentes para o George. Eu ia falar de algumas perspectivas, mas acho melhor não falar. Assistam, aí que vocês vão ver. E é do Capra. O filme é de um diretor chamado Frank Capra, que é dos meus diretores favoritos. Eu adoro esse homem. E confesso que esse não é o meu filme favorito dele, mas não deixa de ser um filme muito, muito bom mesmo. E o último filme, meu Deus, não foi o último. Ai, a gente viu um filme que não é antigo nesse mês. Nossa, mas eu achei que eu tinha comentado sobre esse filme no mês passado. Não comentei, não? Não comentei. Fui até olhar no vídeo aqui, tô chocada. Eu achei que eu tinha falado. Eu devo ter assistido então bem no comecinho do mês, porque eu achei que eu tinha assistido em agosto. Bom, vou primeiro falar dos antigos, fechar a parte dos antigos, e aí depois a gente fala desse esquecido. Mas então a gente viu finalmente o Quanto Mais Quente, Melhor. Eu já fazia tempo que esse filme estava na minha lista, mas não tínhamos visto ainda. Aí vimos finalmente. O filme tem a Marilyn Monroe como uma das protagonistas e ai, que mulher linda, né? Então, tem dois homens de início que estão ali vivendo a trancos e barrancos. Um toca contrabaixo e o outro toca sax tenor. Só que eles presenciam uma cena do crime de uma máfia e não era para eles terem sido testemunhas daquilo, não. Esses mafiosos estão prestes a eliminar aqueles homens, mas eles conseguem aí ser salvos, acontece uma coisa, eles conseguem escapar e eles começam a fugir desses mafiosos, porque os mafiosos já eram procurados pela polícia, já tinha a polícia ali no pé deles a todo tempo. Então, qualquer testemunha, eles tentam eliminar, é o caso deles, mas eles fogem. E como que eles fogem? Eles se fantasiam, se disfarçam de mulheres para participar de uma banda que está indo tocar na Flórida. Eles eram de Chicago, então dá uma boa distância aí. Eles acham bem improvável que os mafiosos vão acabar ali atrás deles, ainda mais tendo se disfarçado de mulheres. Então eles vão, só que aí no meio disso tudo eles conhecem a Sugar, que é a personagem da Marilyn Monroe, ficam apaixonados por ela, mas né, eles têm que interpretar o papel deles de mulher ali, então eles ficam lá deles. Só que quando eles finalmente chegam à Flórida, mais especificamente a Miami, tem um milionário que se apaixona por um desses homens que está disfarçado de mulher. E aí o outro homem, o Joe, resolve se passar por um milionário para conquistar a Sugar. E aí é aquela coisa, ele tem que ficar trocando de roupa o tempo inteiro, correndo para um lado e para o outro, porque ele tem que ser a mulher, mas ele também tem que ser o homem. Essa dinâmica é divertidíssima, aliás, só que no mesmo hotel, no mesmo período no qual eles estão lá, adivinha quem vem para a cidade para uma convenção dos mafiosos? Eles mesmos, os mafiosos que estavam atrás deles em Chicago. Aí vocês já imaginam a confusão, né? Tem alguns clichês, bem clichêsões nesse filme, mas eu amei. Amei mesmo. E agora eu vou falar do filme esquecido, que eu jurava que eu tinha falado no mês passado, que é o Relatos Selvagens, cinema argentino. Aliás, acho que eu poderia dar mais atenção pro cinema argentino, porque todo filme de lá que eu assisto, eu gosto bastante, e com esse não foi diferente. E é legal porque a estrutura desse filme é bem diferentona. A gente tem um conjunto de 6 histórias, se eu não me engano, e elas não têm conexão alguma. Eu achei que teria em algum momento, mas não. São 6 histórias fechadinhas. Então, é como se você tivesse uma coletânea de contos, sabe? Eu gostei disso. Achei que não ia dar certo ali quando eu percebi que as histórias não tinham conexão, mas dá super certo. Mas há um ponto comum a todas essas histórias, que é os personagens que as protagonizam saindo de controle. Eles vivem em alguma situação, às vezes até uma coisa bem corriqueira, mas que os levam a sair completamente de controle, e a gente vê as consequências disso. Aí não vou falar de cada uma das histórias, mas queria dizer as minhas favoritas, que foram a da noiva e a do guincho. A do guincho, gente.
Eu achei muito maravilhosa. Quando... Ah, eu ia falar o final, meu Deus. Mas em algum momento aparece um bolo com o Tomate, aquele personagem de Carros. Maravilhoso. Quase esqueci dele, mas ainda bem que eu lembrei, porque eu me diverti demais com o filme. Adorei. Ai, as escolhas de filme nesse mês foram maravilhosas. Aliás, Relatos Selvagens foi uma indicação de vocês. Então, pessoa que me indicou, não lembro o seu nome, mas muito obrigada. Adorei. Agora vamos aos documentários. Foram dois. O primeiro foi o Sushi dos Sonhos de Jiro. Eu nem gosto de sushi. Boa parte da culinária japonesa não me interessa, na verdade. Do que eu experimentei até agora, eu só gosto de carê, mas carê eu amo, é um dos meus pratos favoritos da vida. E também gosto muito de ramen, mas é só isso, o resto, assim, peixe cru não é a minha praia, não. Mas eu fiquei muito interessada por esse documentário porque, de certo modo, me lembrou um tipo de coisa que eu gosto muito de assistir, que é histórias de pessoas muito disciplinadas, bem-sucedidas, que têm algum tipo de obsessão. Por exemplo, eu adoro assistir vídeos de atletas no YouTube, sabe, de entrevista. Nossa, adoro. Por exemplo, assisto MMA ou qualquer outra luta? Não assisto, mas são as entrevistas que eu mais gosto de ver porque, nossa, é um povo muito disciplinado, sabe? Ah, adoro. Quando eu li a sinopse desse documentário, achei que fosse gostar bastante por causa desse aspecto e gostei muito, muito mesmo. Já digo que é o tipo de coisa que nem todo mundo vai gostar, porque não é aquela coisa que tem trilha sonora maravilhosa, muitos estímulos, muita troca de câmera, efeitos, etc., como parece ser cada vez mais comum nos dias de hoje, né, para manter a gente prestando atenção. É uma coisa bem monótona mesmo, mas, putz, vale muito a pena. Se você gosta de comida japonesa, assiste, mas até se você não gosta, porque... Ai, eu acho que eu nem falei da história do documentário, né? Ai, meu Deus. Falando então do que trata o documentário. O documentário é protagonizado pelo dono do restaurante de maior sucesso de sushi do mundo. E aí a gente vê a obsessão desse homem para que ele faça realmente o melhor sushi possível. Então ele tem todo um método, ele tem fornecedores muito específicos, então ele trabalha com um número muito pequeno de pratos, eles mostram lá direitinho, e isso se estende até para os fornecedores, porque, por exemplo, o fornecedor de salmão dele trabalha só com salmão, o de camarão é só com camarão, porque isso tudo é para garantir que o melhor produto esteja ali. Pessoas muito especializadas trazendo o melhor produto possível, os melhores ingredientes, no caso, para que, enfim, o Jiro, que é o dono do restaurante, consiga fazer o melhor sushi do mundo. E é curioso ver porque você vê que o cara não faz nada pela fama, é pelo simples prazer de ser excelente naquilo que ele faz. Então, o restaurante fica num lugar, se não me engano, é numa estação de metrô. Você olha ele abrindo, chegando cedinho lá para abrir o restaurante. E parece um lugar super aleatório, bem escondidinho mesmo. É super pequeno, se não me engano, você tem que fazer a reserva um mês antes. Nem sei como tá agora, na época do documentário era um mês antes fazer a reserva. O cardápio é bastante restrito, é bem caro, até porque a matéria-prima que ele utiliza é bastante cara. E a gente vê o processo dele, como ele faz o sushi, como ele treina a equipe. Inclusive, ele tem um filho que ele treinou por bastante tempo, e aí o filho resolveu abrir o próprio restaurante dele, mas tem um outro filho ainda que é o mais velho, que vai ser o sucessor do Jiro, e esse filho já trabalha com ele há muito tempo. E mesmo assim, o Jiro ainda acha que ele não é digno de fazer o sushi como o Jiro faz. Não, é muito legal mesmo o documentário, vale muito a pena. Eu gosto de ver essas histórias de pessoas que se dedicam muito àquilo que elas fazem, sabe? E no Jiro a gente consegue ver um exemplo aí de disciplina, perseverança e excelência. Adorei. E o outro documentário que eu vi foi o da Britney Spears, o da Netflix, porque tem um outro que tá fazendo bastante sucesso, o Framing Britney Spears. Aliás, vocês me falaram que esse é melhor do que o que eu assisti, que é o Britney versus Spears. Então, tô querendo assistir, mas, gente, esse nome, Britney versus Spears, nossa, eu adorei. Quem inventou esse nome aí merece o prêmio. Mas sobre o documentário endossa bastante aquele movimento Free Britney, que caso você não saiba da história, vale a pena pelo menos jogar no YouTube e ler um pouquinho, ou até assistir ao documentário mesmo, que não é tão longo, acho que é 1h10, se eu não me engano, porque a história é simplesmente assustadora. Primeiro que é bizarro ver o que a mídia fez com aquela criatura, a Britney, aquela menina, né? Porque ela era muito jovem quando ela foi exposta a tudo isso. E é uma coisa bizarra, porque no documentário a gente vê
ela indo, sei lá, numa cafeteria e um monte de câmera em cima dela o tempo inteiro. A menina não tinha privacidade alguma. Às vezes ela ia abastecer o carro dela no posto. Gente, é assustador ver o tanto de gente em volta daquela mulher. Aí ela tá no carro, às vezes os paparazzis enfiam a lente pelo vidro do carro. Eu fiquei, gente, se eu fosse essa mulher, eu tinha surtado muito antes do que ela surtou. Porque eu fiquei imaginando o que eu faria se alguém viesse com uma lente enfiada na janela do meu carro e ia dar um tapão e falar, você tá ficando doido? E não, ela fica lá, às vezes ela até sorri pra eles, é super simpática. E olhando aquilo e não conseguindo acreditar, porque eu acho que eu nunca tinha tido a real dimensão do tormento que essa mulher sofreu durante toda a vida dela. Só que aí tem um período específico da vida dela, no qual ela tá passando pelo divórcio, tá com diversos problemas na vida dela, correndo o risco de perder a guarda dos filhos dela, e aí ela surta, e eu tenho plena consciência de que a mídia teve um papel gigantesco nisso, porque era uma coisa desumana o que fizeram com essa mulher mesmo. Assistam o documentário, é uma coisa... eu fiquei até mal de ver aquilo, de ver como que perturbam um ser humano naquele ponto e ninguém faz nada, sabe? Nossa senhora, horrível. Enfim, ela tem esse surto e aí tem esse processo de tutela no qual uma pessoa recebe os direitos de tudo que concerne aquela pessoa. Então, tem diversos graus, o advogado explica lá essa questão bem direitinho, mas vai desde, por exemplo, você ter que pedir permissão para sair, você ter monitoramento do seu celular. Às vezes eles só controlam os seus meios financeiros, por exemplo, mas o caso da Britney foi muito extremo. Extremo nível, às vezes ela estava com o namorado dela, eles queriam sair só para comer um hambúrguer, eles tinham que ligar para o pai dela, para a equipe do pai dela, para pedir permissão para sair, sendo que assim, eles queriam sair, vamos ali comer um hambúrguer? Vamos. Tem que pedir essa permissão e muitas vezes essa permissão demorava para chegar, porque às vezes a pessoa não viu a mensagem na hora, né? Então você tinha que esperar, sei lá, uns 30 minutos para ir ali na esquina com seu carro, pegar um hambúrguer. Ela não podia dirigir livremente. É uma coisa horrorosa. E o que é mais assustador é ver que eles declaram que a Britney não tinha capacidade alguma de controlar nenhum aspecto da vida dela, só que no mesmo período que essa tutela tá rolando aí, ela consegue fazer muita coisa. Ela lança um álbum novo, o Blackout, que é um marco do pop, né? E ela escreveu boa parte daquele álbum, ela que fez as coreografias da turnê. A turnê é um sucesso e o documentário basicamente mostra como era incoerente o fato de que alegavam que ela era incapaz de fazer qualquer coisa quando ela claramente estava trabalhando tanto e trabalhando bem. E aí mostra os mecanismos de silenciamento, porque que ela muitas vezes não falava nada sobre o que ela estava sofrendo. Mas eu acho que esse é o documentário que traz informações mais atuais e recentemente, ai meu Deus, o pai dela saiu dessa tutela, mas assim, foram 13 anos nesse inferno. Eu não consigo nem imaginar o que essa mulher passou. E o mais bizarro é ver como isso durou por tanto tempo. Porque, ok, eu não... quem sou eu para discutir se cabia ou não essa tutela, mas, ok, podia ser que por um período muito curto fosse razoável ter essa tutela, mas por esse tempo inteiro, nossa, a história incomoda muito mesmo e eu fiquei pensando se no futuro não vai ter um documentário desse tipo, só que protagonizado por pessoas que são muito expostas na internet. Porque do mesmo jeito que ela foi muito afetada psicologicamente, com certeza por essa exposição da mídia a ataque direto, eu imagino que hoje em dia a gente tem isso numa outra escala, que é essas pessoas que são super expostas na mídia, e aí tem gente cancelando essas pessoas, atacando as pessoas o dia inteiro. E assim, eu fico especialmente tocada com isso, porque... E olha que eu sou super pequenininha, tá? Eu tenho 15 mil inscritos aqui no YouTube e 10 mil e alguma coisa no Instagram. Mas vira e mexe, eu recebo algumas mensagens bem ruins mesmo. E eu fico imaginando como deve ser para essa galera que é muito grande, que deve receber isso diariamente, em grande volume. Sério, isso deve acabar com o psicológico de uma pessoa, porque agora eu já me acostumei com esse tipo de coisa, nem me importo mais tanto. Assim, sempre é chato, mas não me abala mais. Mas eu lembro das primeiras vezes que eu recebia,
eu ficava muito indignada, porque eu ficava, gente, por que que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Eu não tô fazendo nada demais aqui, por que que ela tá falando isso pra mim? Eu só tô falando das coisas que eu leio pras outras pessoas. Eu me dedico tanto pra isso aqui. Inicialmente não ganhava nada, eu comecei a ganhar faz pouco tempo, né, que o YouTube começou a monetizar, mas enfim, eu não cobro R$ 1 pra estar aqui. E aí vem umas pessoas falar uma coisa pra vocês que você fica, meu Deus, que mundo é esse, sabe? E aí a escala que isso deve ter para essas pessoas maiores, enfim, eu acho que isso deve ter consequências psicológicas devastadoras. Eu sigo pessoas que são muito maiores que eu, acompanho pessoas que são muito maiores que eu nas redes, e elas sempre falam que a partir de um certo momento passaram a sentir necessidade de terapia muito próxima e intensa, porque é muito comum que você adoeça frente a essa exposição, sabe? Então, vale até pensar, porque a gente olha para o que a mídia está fazendo, para o que a mídia fez, na verdade, com a Britney durante tanto tempo, e pensa, meu Deus, que coisa horrorosa! Mas será que você não faz isso também com aquele influenciador? Será que você não ajuda a espalhar maldade sobre ele, algumas invenções das pessoas sobre ele, ou mesmo sobre aquele famoso? Será que você não fica mandando umas coisas pros seus amigos, falando mal, espalhando boato? Sim, acho que cabe pensar um pouco sobre esse aspecto. Acho o documentário muito importante pra gente pensar sobre isso, sabe? Enfim, nossa, falei um monte sobre esse documentário, né? Falei um monte na verdade. Meu Deus do céu. Agora que eu vi o tempo do vídeo, espero que vocês estejam almoçando aí, vocês que estão assistindo o vídeo assim que ele sai, porque ele sai meio-dia. Deu pra terminar o almoço aí e lavar a louça ainda, né? Mas foi tudo isso que rolou no mês de setembro. Bastante coisa. E agosto talvez seja um pouco diferente, porque eu confesso que eu tô um pouco cansada, as coisas no trabalho estão um pouco pesadas e isso está impactando bastante o meu ritmo de leitura. Então, tô assistindo bem mais coisa do que tô lendo nesses primeiros dias do mês. A gente vai conversar sobre bastante coisa, então, que eu assisti durante o mês de outubro, mas espero que em pouco tempo o ritmo de leituras volte ao normal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e não esqueçam também de compartilhar o que vocês leram, o que vocês assistiram, recomendações aí de vocês, que eu sempre pego muita dica boa nos comentários. Vídeo, filme, relatos selvagens, fora que eu, curiosa que sou, adoro saber o que vocês estão lendo, assistindo por aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo.